Olá pessoal, voltamos e vamos falar hoje sobre o papel dos funcionários e educadores, ou como educadores, ok? Estou falando e educadores porque funcionário também é educador, né? Nós já conversamos sobre isso em outras aulas, então é um papel extremamente importante, necessário e o funcionário se faz educador na escola também, ok? Na aula anterior nós falamos sobre o funcionário como cidadão, que tem direitos, tem deveres e que tem direito à educação básica e superior. E que o nível básico não é o nível apenas almejado, que deve ser almejado também o nível superior para a qualificação profissional. Bom, nesta aula, vamos falar um pouco que ponto que professores e funcionários de escola são de fato educadores. E a necessidade que existe de se organizar em sindicatos e a profissionalização. Na verdade, nós já tocamos nesses assuntos em aulas anteriores, vamos só reforçar um pouco aquilo que nós já discutimos anteriormente. Quais são os elementos que constituem um professor? Falando de identidade, identificação, como é que você identifica um objeto de outro? Tem características que são próprias de cada objeto. Então, também em relação às profissões, tem características que são próprias de cada profissão. Então, um professor, ele se especializa numa área do conhecimento. Ele fez um curso de matemática, ele conhece de cálculo matemático, ele conhece das expressões algébricas. Então, ele é especialista em uma área do conhecimento. Também ele tem uma habilitação metodológica, que lhe dá condições de entender sobre o processo de aprendizagem naquela área, especificamente. Um professor de história, muitas vezes, usa filme como recurso didático, porque ele sabe que o filme ele toca na emoção das pessoas. Ele faz o aluno chorar, o aluno ficar com raiva do ator, porque toca nos sentidos, isso causa, ajuda, favorece no processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma, o professor ele é um educador escolar, comprometido com uma proposta da escola, ok? Então, se professores e funcionários estão no mesmo nível de educador, vamos ver o que é preciso, né, que um funcionário da educação ele tenha. É preciso que ele seja especialista em uma determinada área do conhecimento técnico. Então, essa valorização não virá de graça em hipótese alguma. Então, é preciso que o funcionário ele seja tecnicamente preparado, habilitado em uma função educativa. Na formação técnica, o funcionário precisa também de uma formação pedagógica, para que ele dê conta de lidar nesse meio, que é o meio educacional. E ele, como educador escolar, também precisa conhecer os documentos da escola, o que rege aquela escola, características culturais que são muito próprias daquela escola. Portanto, preparado e comprometido com a proposta pedagógica da escola. Ok? Bom, o que não basta na escola? Certamente não basta ser simpático, não basta ser apenas sorridente, não basta tratar todo mundo bem, não basta ser muito competente tecnicamente, não erro diário em hipótese alguma. Nunca usei um corretivo, uma borracha, mas eu também não consigo olhar nos olhos de um aluno e dizer bom dia. Eu não consigo perceber que o professor não lida apenas com o diário e que, portanto, ele não é igual a mim. A prática daquele professor é de ensinar. Fazer diário, ele sempre erra uma, duas, às vezes não é desleixo. Às vezes é porque você está tão treinada ou treinado a fazer aquele tipo de trabalho que dificilmente você erra. Então, não basta ser apenas competente tecnicamente. Chego no meu horário e saio no meu horário. Escola é feita por gente. Então, quem lida com pessoas precisa ser simpático, pontual, competente, cumpridor de horários, mas tem que aprender a lidar com a diversidade. Então, não basta apenas ter essas características como um bom funcionário de escola. Precisa também ser sensível aos problemas dos alunos. É necessário entrar na escola e saber que nós estamos todos os dias lidando com diversidades, com dificuldades, mas um aluno que chega de forma grosseira na sala onde eu trabalho, no balcão que limita o acesso até a minha mesa, esse aluno é dotado de valores, sentimentos, e eu preciso ser sensível aos problemas. Um aluno chorando no corredor, não tem que ser o professor, o orientador educacional que vai atender aquela criança.
ou aquele adolescente. Eu, enquanto profissional da educação, preciso ser sensível aos problemas dos alunos. Solícito nos diferentes espaços escolares. Então, assim, o professor não é meu inimigo, o diretor não é meu inimigo. Na verdade, nós fazemos parte de um corpo escolar. Então, a maneira como eu correspondo à expectativa do professor, a maneira como eu respondo a um pedido do professor, certamente altera toda a característica da escola. Uma escola onde as pessoas cultivam a grosseria, a ignorância, a má vontade, certamente é uma escola que vai ter uma atmosfera muito negativa. Então, esse papel nosso no dia a dia, né, em lidar com a entrega de um documento, em receber bem um telefonema, em atender uma solicitação do aluno, do professor, da família, do diretor, isso transforma o ambiente onde nós convivemos. Competente a partir de técnicas mais complexas. Então, assim, a elaboração de um edital envolve um conhecimento técnico. A elaboração de um documento para instâncias superiores envolve um nível de complexidade maior. E a formação profissional, certamente, contribui para isso. A escola pode alçar voos maiores, pode alcançar recursos financeiros de órgãos de fomento em função dessa preparação técnica. Então, certamente, um profissional de educação precisa ser dotado dessas características. Falando sobre o salário, né, não basta apenas ter a formação, a gente quer ganhar bem, quer ser reconhecido financeiramente. Então, falando sobre salário, como é que funciona isso para a gente entender, até para requerer mais de quem nos paga? Os salários dos funcionários da educação municipal, eles têm uma relação direta com a arrecadação de impostos. Então, um município menor, ele dificilmente vai ter um salário muito bom para os professores. O artigo 212 da Constituição Federal nos fala assim: 25% dos impostos deve ser gasto com manutenção e o desenvolvimento do ensino. Isso é lei federal. Então, aonde se arrecada mais, naturalmente, deve-se pagar melhor os seus funcionários. O artigo 69 da LDB, de 96, nos fala assim: o percentual mínimo de investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino é de 25%. Pode aumentar de acordo com a Constituição Estadual ou lei orgânica dos municípios. É por isso que tem município que paga melhor professor do que outro. Tem município que arrecada até mais, mas foi algo definido pela política municipal de que a educação precisa ser mais bem valorizada. Eu conheço municípios assim e você também, onde os professores recebem um salário muito bom. E não é um município com tanta arrecadação assim. Então, é dessa forma que funciona o aumento do nosso salário. Bom, organização sindical tem relação com o salário? Sim ou não? Eu acredito que sim, né? Quando existe uma organização sindical mais efetiva, a exigência também pelo salário, pelas condições de trabalho, normalmente ela é maior. Então, como é que funciona uma empresa privada? Os salários são pagos pelo capital arrecadado a partir da demanda. Se é uma escola que ela tem muitos alunos e é uma escola particular, então o salário dos professores pode ser melhor e também dos funcionários em função dessa arrecadação. Uma boa organização sindical, ela vai exigir dos órgãos patronais que se pague mais ou menos. Nós estamos vivendo isso agora, né, um momento de luta sindical pelo aumento dos salários dos professores de escolas particulares. Então, os órgãos patronais falaram num valor, o sindicato falou outro, os professores querem, de fato, um aumento significativo, não de 6%, 5%, mas algo que, de fato, faça diferença, né, no orçamento da família, e o sindicato está brigando por isso. Então, a empresa privada, ela define os salários dos seus funcionários, dos professores e funcionários, porém, existe um padrão, né, um valor médio de pagamento definido, né, pelos órgãos patronais e pelos sindicatos. Já a empresa pública, no caso a escola pública, os salários são definidos pelos impostos arrecadados, né? E a organização dos servidores efetivos também vai contribuir para isso. Falando da instância federal, existe o sindicato dos servidores federais. Em nível particular, existe um sindicato
dos auxiliares de administração escolar. Então, são esses órgãos que vão, de fato, brigar, né, em prol da coletividade. Nós já vimos anteriormente, num outro quadro, que nós passamos, o quanto de funcionários que estão espalhados pelas escolas do Brasil inteiro. Mais de 1 milhão. Então, é um grupo forte, né, que pode brigar pelos seus interesses. Bom, o que pode ser alcançado com a luta sindical? Não é apenas um salário melhor, mas um salário melhor, um nível melhor de profissionalização, uma exigência dos órgãos competentes para que haja uma constante melhora na qualificação profissional. Progressão funcional, isso é muito interessante, né? Que eu receba de acordo com a minha produtividade, de acordo com o meu nível de conhecimento, o que vai ocasionar certamente uma melhoria salarial. Para quem não vivencia ainda isso, né, numa escola pública talvez, isso é possível, né? Na rede federal isso já foi conquistado. Então, a partir do momento que você tem uma qualificação profissional, a tendência é o salário melhorar e as oportunidades também melhorar e a sua vida dentro da escola ela tem uma dimensão muito maior, ok? A progressão funcional é fruto de melhoria nos níveis de escolaridade. Esse é um direito que está na Constituição Federal de 88. O artigo 205 nos diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então, nós estamos falando de direitos. A qualificação profissional, esse momento que nós estamos aqui sentados, conversando, falando sobre a formação profissional do funcionário da educação, te faz entrar em contato com um artigo que é um direito nosso, um direito seu, de exigir o pleno desenvolvimento. Porque a educação não traz apenas melhoria salarial, traz um bem-estar, uma possibilidade de interpretar o mundo e também de exercer a sua cidadania, de ser mais crítico, de ser mais reflexivo, de ser mais exigente, de ser mais participativo no local onde você desenvolve as suas funções. Ok? A Constituição Federal ainda garante a educação infantil, as crianças até 5 anos, a educação básica obrigatória de 4 a 17 anos, a educação especial, ou seja, as pessoas que têm alguma limitação física ou intelectual, ela tem o direito de estar na escola estudando. E essa porcentagem de pessoas, dos anos 70 para cá, né, tem aumentado muito. E as famílias que convivem, né, com alguém que tem alguma deficiência física ou mental, sabe o quanto que é importante uma escola, funcionários preparados para receber o seu filho. Quando você chega uma criança na escola, né, ou com alguma criança ou pessoa com necessidade especial, e ela é bem acolhida, tecnicamente bem acolhida e humanamente bem acolhida, isso faz toda a diferença para a família e para aquele estudante. Também um ensino noturno regular e de qualidade, programas de material didático, alimentação e transporte público que favoreça a alegria dentro da escola, que dê ao aluno desejo de ir para a escola, porque ele vai ter um momento transformador na sua vida, de desenvolver projetos, de ter um material didático de qualidade, e também de se alimentar bem, de ter um transporte público confortável, de ter um atendimento também na área da saúde. Isso a Constituição Federal garante dentro da escola. Então, pessoal, no artigo 208 está a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. Então, isso é um direito. Não é nenhuma demagogia. Então, a possibilidade de que você tenha acesso aos níveis superiores, e isso pode vir, como veio esse curso para funcionário, isso é direito do cidadão, ok? Quais são os desafios para que isso de fato aconteça? Qual a concepção que você tem de luta sindical? Que nós temos a luta sindical. Quem luta por uma classe, quem para o seu trabalho, sua vida, deixa sua família, viaja para um local, para
o Distrito Federal ou para uma capital para lutar pelos direitos daquela classe. Muitas vezes é visto como uma pessoa sem trabalho, que não tem o que fazer. A relação que nós temos enquanto povo com o movimento sindical, ela não é bem-vinda, porque, historicamente, esse lugar é um lugar de polícia. Quem vai cuidar de quem está ligado ao movimento sindical vai ser a polícia. Então, nós temos uma trajetória cultural que inibe um pouco o nosso acesso à luta sindical, mas isso é um direito. Não é tocar uma demanda contra o governo, é um direito do cidadão de ter um órgão que lhe garanta os seus, aquilo que é de interesse daquela classe. Outra coisa, você já fez uma greve? E participaria de uma se ela fosse, iniciasse hoje? Ou dá uma impressão que participar de greve é estar de forma ilegal socialmente? Tenha certeza que isso é uma construção cultural também. A greve é um direito. Não estou estimulando, fazendo apologia à greve, mas é um direito. Quando é preciso fazê-la, tem que ser feito para ter uma conquista maior. Outra reflexão importante. Como estão organizados os funcionários da educação do seu município ou estado? Ou não estão organizados? Então é preciso fazer algo, porque sabendo que essa organização leva a melhorias salariais, profissionais e da própria qualidade de vida, é preciso então se organizar. E por fim, se possível, coloque lá no seu memorial, entreviste um líder sindical, mas deixe as armas em casa, já vai assim, preparado para ouvir o outro. Registre no seu memorial o que ele vai estar dizendo, como é que é o cotidiano dele, quais são os motivos, quais são as reivindicações, coloque no seu memorial, discuta com os colegas e a gente vai trazer isso para a plataforma e depois para a aula presencial também, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra na próxima, tá? Um abraço a todos, tchau, tchau.